Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. É isso mesmo, nenhuma barreira é maior que o nosso Senhor, o nosso Deus, chamado Jesus Cristo. Aquele que veio, ele disse: olha, eu vim para trazer para vocês vida e vida com abundância. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós amamos e somente adoramos a Jesus Cristo, o Rei da Glória. E falando em Rei da Glória, hoje pela manhã, meditando, fazendo algumas reflexões da Bíblia, da Palavra de Deus, e justamente veio o Salmo 24, um salmo muito incrível, que fala justamente do domínio universal de Deus. Ele fala quem é digno de entrar no seu santuário, e ele diz que Deus é o Rei da Glória. Vou ler aqui Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olha que maravilha é esse Salmo 24. O Senhor é o Rei da Glória. Interessante que o apóstolo Paulo, ele cita isto aqui em 1 Coríntios 10, verso 26 e 28, justamente para mostrar que todos, ou todas, todas os alimentos, foram criados pelo Senhor, pertencem ao Senhor, entretanto, portanto, totalmente disponíveis para o sustento de suas criaturas. Então ele criou todas as coisas. Então se Deus criou tudo, então Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo para nós, humanos. Deus é perfeito. Ele criou tudo. Ele preparou tudo. Deus não esqueceu de nenhum detalhe. Deus é detalhista. Interessante que quando ele diz aqui limpo de mãos, ou seja, aqueles que podem chegar à presença de Deus são os que conduziram seus negócios diários com integridade. Deus ama a integridade, a pessoa íntegra. Então é muito importante isso aqui. Interessante é quando ele está dizendo que ele repete duas vezes no mesmo salmo, que entrará o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele faz uma pergunta: quem é este Rei da Glória?
o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Aqui, Yahvé Sabaoth é o comandante de todos os exércitos celestiais. Olha que coisa incrível, dos exércitos de Israel e de todos os exércitos das nações. Ele é o Rei da glória, ele é o Todo-Poderoso. Minha gente, a nossa firmeza está nele, em Deus, no Todo-Poderoso, aquele que justamente nos amou de tal maneira, nos amou de uma maneira incrível, que ele investiu o seu Filho Jesus Cristo, exatamente como diz o famoso texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a importância aqui, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos feitos para a eternidade e não apenas por alguns anos aqui na terra, para a eternidade. E tudo isso é possível quando você reconhece Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, como teu Deus, como teu tudo. Por isso que Jesus diz em João 10,10, que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. O nosso Deus é da abundância, não é da escassez, da falta, mas da abundância. Que no dia de hoje, neste momento profético, você receba essas palavras com fé, se entregue totalmente ao Senhor Jesus e tenha uma mentalidade da fé, a mentalidade da fé. Em 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se fez novo, por que você vive com a mentalidade no passado? Se tudo fez novo na sua vida, por que você só fica pensando nas coisas erradas que você fazia? Se você se arrependeu, se você se entregou a Cristo, ele perdoou os seus pecados e ele mandou para o mar do esquecimento. É isso mesmo. Então você precisa entender isso. Se você de fato é nova criatura, se você de fato está caminhando com Jesus, então você não tem que temer o acusador. O nosso adversário espiritual, ele é chamado de acusador. Mas nós temos um advogado, nós temos um que advoga a nossa causa, que é o próprio Senhor Jesus. É isso mesmo. Então nós temos que entender que nós temos segurança apenas em Cristo. Se você está pensando que vai ter segurança na terra, que algum governante vai mudar a sua vida, esqueça. A única segurança que nós temos é de Deus e basta, com certeza, né? Então não fique iludido com as promessas dos líderes da terra, porque eles são homens como nós, tá certo? Então você tem que confiar totalmente nas promessas do Senhor Jesus. E aqui na Bíblia está escrito na Epístola Universal do Apóstolo São João, 1 João capítulo 1, ele diz a partir do verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, escute o que diz 1 João, agora o capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também
pelos de todo o mundo. Essa palavra aqui é para você que fica falando assim: quando eu parar com isso, eu vou seguir a Cristo. Quando eu corrigir a minha vida, eu vou se entregar a Cristo. Amigo, então você nunca vai entregar a sua vida para Jesus. Você tem que vir para Jesus do jeito que você está, quebrado, arrasado, cheio de pecado. Você que se diz assim: eu sou um pecador, Deus não me ama. Então, Deus quer salvar justamente você que reconhece que é um pecador e precisa da graça de Deus, e precisa de Jesus. Existem pessoas que ela diz assim: quando eu for bonzinho, quando eu melhorar, quando eu for mais isso ou mais aquilo, então aí eu vou seguir a Jesus, porque eu não mereço. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus, graça é favor imerecido. Você não merecia, eu também não merecia, mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. Entende? A graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas a graça do Senhor me alcançou. E aqui estou ministrando para você interessado neste assunto. Então é a graça de Deus, o favor de Deus. Então hoje é dia de salvação. Todo dia é dia de salvação. Por isso que nós ministramos a palavra todos os dias da semana. Exatamente. Aqui quem me ouve pelo rádio é de segunda a sexta. Mas no sábado e domingo também ministramos no canal no YouTube. Ou seja, todos os dias, os 365 dias do ano, nós produzimos conteúdo para levar fé e esperança às pessoas. Então você que conhece essas verdades, mas não está andando nela, você está errado, você está em pecado. Você não sabe o que está perdendo. Volte para Jesus o mais rápido possível. Jesus é a única solução. Se você está emburrado, se você está decepcionado com pessoas, eu quero informar você que está decepcionado que você também decepciona os outros. Nós somos humanos. Com certeza eu já decepcionei pessoas, que eu não sou perfeito, eu não sou Deus. Mas você também já decepcionou. Então, lembre-se, eu sempre falo o seguinte: pode todo mundo te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Então cai na real, meu irmão. Cai na real aí. Você precisa de Jesus, não adianta fugir de Jesus. Ele ama você, Ele está falando com você e você sabe que você precisa voltar-se para Ele. Voltar para Jesus que eu estou falando, não para outra coisa, para Jesus Cristo. Você precisa ter uma nova experiência com Deus. É tempo de despertamento espiritual. Fala-se tanto por aí, avivamento. Avivamento só acontece onde tem arrependimento. Se não tiver arrependimento, é conversa fiada. Entendeu? Arrependimento, se arrepender. Eu reconhecer que sou um pecador e preciso da graça de Deus e preciso de Jesus. É isso que você precisa. Talvez alguns problemas que está travado na tua vida é justamente porque você não está consertando o altar, que é o teu coração. Conserte o teu altar. Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. O Salmo 23, outro salmo incrível, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente conhece tanto esse salmo. Esse salmo, ele fala de duas metáforas. Uma delas falando o quê? Sobre a figura do pastor. Olha aí para você ver, o Salmo 23, eu sei que você conhece, mas talvez você não está prestando atenção no que Deus está falando. Só conhecer não basta, tem que entender o que Deus está falando através dessa palavra. Preste bem atenção. Então aqui, ele está falando o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Não está dizendo que será o que foi, é permanecer. O Senhor é o meu pastor. Ele é seu também? Então, você está entendendo o que a palavra está dizendo. Então, Jesus é o bom pastor. Só que Jesus foi um passo além da lista de provisões que Davi escreveu aqui. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Está escrito em João 10, 11. Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor.
E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Está falando do pastor Jesus, e não de pastor ser humano. Pastor com P maiúsculo, Jesus. E ele deu a sua vida. Ele se entregou para salvar, para ele ter as suas ovelhas no seu aprisco. Então entenda isso, meu amado. Entenda isso. Salmo 23 é muito incrível esse salmo. Olha que incrível isso aqui, é muito forte isso aqui. Você não faz ideia. Vamos aprender juntos aqui. Vamos aprender juntos aqui. Ele fala aqui também, no verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha que lindo, guia-me, deitar-me faz em verdes pastos. Ali uma analogia, ali uma metáfora, as ovelhas, né? As ovelhas, aquele animalzinho, a ovelha, ela estava nos pastos verdejantes, aquele pastor cuidava daquelas ovelhas, protegia. Por isso que Davi, ele fala, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, veio ali o leão, veio o urso para tentar atacar as ovelhas. E Davi, como pastor daquelas ovelhas, ele matou o leão, matou o urso e defendeu aquelas ovelhas. Assim é o nosso Salvador Jesus. Ele protege as suas ovelhas. Ele protege. Olha que interessante aqui em João, agora no Evangelho de São João, no capítulo 10, depois você lê na íntegra se você se interessar. Em João, capítulo 10, o verso 11, eu vou repetir aqui, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No verso 14 ele repete: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Uau! Então, se você é ovelha de Jesus, você conhece ele. Ele está dizendo aqui, bem claro, né? Não precisa nem explicar muito. Ele está dizendo: conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E tem mais, tudo em João, pessoal. Evangelho de São João, é só ler Bíblia, pessoal. João capítulo 10, o verso 27. Olha as palavras amigas do nosso pastor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, se você é ovelha de Jesus, está seguindo a Jesus. Se você não estiver seguindo a Jesus, você não é ovelha, não, me desculpe. Mas você pode se tornar a partir de hoje. A porta da graça está aberta. A dispensação, estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te convencer o que eu estou falando aqui. E eu estou falando Bíblia, 100% Bíblia. 100% Bíblia. Palavras de Jesus. Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então o nosso pastor tem uma voz. Entendeu? Ele tem uma voz. Olha que interessante isso aqui. E ele está dizendo: e eu conheço-as, e elas me seguem. Meu Deus do céu, é forte isso aqui, hein? Jesus é maravilhoso, não é? Há uma presença de Deus, há uma presença aqui onde eu estou, e eu acredito que essa presença também está chegando até você aí, através das ondas amigas aqui do rádio, da internet, né? Graças a Deus, graças ao rádio, né? Primeiro a Deus, depois a tecnologia do rádio, e depois a ampliação pela internet, que faz com que essa mensagem chegue em lugares que eu talvez nunca na vida vou pisar com os pés, nos meus pés, mas a voz chegou já. Aí você, de qualquer parte do Brasil, oh, aleluia, nós sinto uma presença de Deus muito forte aqui, tá? A glória do Senhor está sobre nós, os céus estão abertos. Quando você fala da presença de Deus, Ele se manifesta. Tem gente sendo curada agora, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo agora, tem gente sendo renovada no Espírito agora, tem gente se levantando agora. Levanta e anda, foi a mensagem de ontem, e você levanta e anda no poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Então Jesus é o meu pastor, e Ele é seu também. Se Ele é seu, então diga amém. Jesus é o meu pastor. Se não é, Ele está dizendo, então vinde a mim. Jesus faz o convite, gente.
Por isso que nós temos que falar de Jesus Cristo. Pare de ficar falando de religião, pare de ficar falando de placa de denominação, fale de Jesus Cristo. As pessoas precisam voltar para Jesus. Aí o Espírito Santo vai encaminhá-las. Entenda isso. Compreenda. Elas precisam de Jesus. E não de mais uma religião. De mais uma instituição religiosa. Precisa de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o amado Jesus, que ele, no seu ministério terreno, ele frequentava várias famílias, várias casas, mas uma delas era a família de Lázaro, seu amigo. E Lázaro tinha suas irmãs, a Marta e Maria. E Jesus frequentava muito aquela casa. Jesus amava aquela família. Jesus, o amigo. E quando você vai aqui em João, no próprio Evangelho de São João, capítulo 11, quando narra aqui a ressurreição de Lázaro. Jesus estava numa missão e ele recebe ali uma informação. Alguém chega lá, uma pessoa chega lá para avisá-lo e diz: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Diz aqui a Bíblia, estou lendo agora João capítulo 11, verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que é a Maria, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando Jesus recebeu o recado, se fosse hoje, né, seria pelo WhatsApp, né? Jesus olhava no celular dele lá, se fosse hoje, né? Fosse hoje, ele ia olhando. O celular moderno, ele já olhava assim, recebeu um recado lá. Só que ele não foi rápido atender o pedido, não. Ele ficou mais 2 dias ali esperando. Então, isso aqui me ensina algo. Você pode pedir algo para Deus, mas não quer dizer que ele já vai atender imediatamente. Ele pode demorar um pouquinho. Porque ele sabe o que faz. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, é na hora de Deus, no relógio de Deus. Entende? Isso é fé, andar com Deus tem que ter fé, senão você não entende isso aqui. Em nome de Jesus. Há uma unção favorável. Meu Deus, está gente sendo curada agora. Eu creio, porque eu creio que o bom ensinamento da palavra gera cura, gera libertação. Por isso que Deus diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas também é dito também, prossigamos a cada dia conhecer mais de Deus, a ter experiência com Deus. Ei, você aí, que talvez fale, eu sirvo a Cristo há 45 anos, mas Deus está dizendo para você, hoje você tem que nascer de novo, hoje você tem que ter novas experiências com Deus. Vida cristã, não existe aposentadoria, vida cristã não é carreira. Não que seja ruim falar isso, não. Eu posso dizer, eu nasci num berço cristão e de fato com 16 anos eu me decidi por Cristo. E tive aquele encontro real, mesmo num lar cristão. Então, filho de peixe, não é peixinho, não é assim que diz? Então, se você é filho de cristão, você tem que nascer de novo. Você que é pai e mãe, talvez seu filho é um filho querido que você ama, o teu filho, a tua filha, são quase que perfeitos, eles são gentis com vocês, são educados, não tem mais que obrigação de fazer isso, de ser assim. Mas se eles não nascerem de novo, eles ainda não estão salvos. Estou falando de salvação, de vida eterna, de encontro com Jesus, de nascer de novo. Mas estou falando também de renovação espiritual. Quantos cristãos conhecem todos esses textos que eu li, conhecem a Bíblia, mas está numa vida miserável, numa vida sem graça. Por quê? Porque precisa ter novas experiências com Deus. Ele já se acostumou a ser um cristão, mas é um cristão muitas vezes apático, um cristão desinteressado, um cristão que não quer mais se envolver em nada, é um cristão que parece que puxou a ficha de aposentadoria. Não existe aposentadoria para servir a Deus. Existe aposentadoria para a pessoa que paga as contribuições aí, depois tem os seus direitos aí, conforme o país aí, e de aposentar, e é isso aí. Eu não estou falando disso, eu estou falando de aposentadoria espiritual. Não existe. Enquanto você tiver vida, faça alguma coisa, desenvolva, use os dons, os talentos que Deus te deu para fazer alguma coisa. Mas se envolva, faça alguma coisa, leve Jesus para as pessoas.
sem querer dar nomes aqui, uma pessoa entrou em contato comigo essa semana, mora em outra cidade que não é Curitiba, e mandou ali um vídeo informando ali que se conectou, estava num certo lugar, e naquele lugar se conectou com uma pessoa de fé, e resumindo, uma pessoa já com seus 65 mais, vamos assim dizer, ou 70 mais que seja, né? Mas estava ali e ela se conectou com as pessoas de fé da área da música, e de repente ela é convidada. Hoje ela também está junto com um grupo dos 60 ou 70 mais, ou a terceira idade que seja, ou a melhor idade, estão ali adorando a Deus, pegou um instrumento ali e já começou, já faz parte de uma equipe e está se desenvolvendo, não parou, não desistiu. Então essa palavra é de alerta para você que parou com tudo com relação àquilo que Deus não mandou você parar. Tem coisa que Deus manda a gente parar, tem coisas que Deus muda, tem coisas que a gente tem que parar, mas tem coisas que não é para parar. Aí o que acontece? Quando uma pessoa tem um dom, tem um talento, todo mundo tem, e desenvolve para Deus, e daí ele fica emburradinha, eu não vou fazer mais, eu não quero mais, quem sai perdendo? É você que parou, meu irmão. Essa é a verdade. Então essa palavra aqui é para abençoar o reino de Deus, as pessoas que realmente querem ter uma vida dinâmica, uma vida de abundância, debaixo da graça de Deus, debaixo da obediência aos princípios da palavra. Então o nosso pastor nos dá essa orientação. Mas voltando aqui à história de Lázaro, Jesus ainda ficou mais 2 dias ali. E depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E assim aconteceu. Assim Jesus então vai agora atender aquele pedido do amigo. Deram o recado. Mas quando ele chega lá, quando ele chega próximo ali, já vem a Marta, já vem a Maria, e essas 2 irmãs eram uma bênção, como também o seu irmão Lázaro era uma bênção. Mas o irmão, eu fico pensando, né? Jesus perdeu o funeral do amigo dele. Olha que interessante. Quando Jesus chegou lá, já era. Mas é aí que está o X, aí que está o milagre. Maria e a Marta, elas falam a mesma frase. Elas disseram assim: se o Senhor, está escrito aqui em João 11:32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que fé. Se eu estivesse aqui, eu não tinha morrido, não. Interessante isso aqui, né? E Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí pediu para Jesus: vem ver. Diz no verso 35, João 11:35, Jesus chorou. Olha que interessante. Ele amava ao amigo Lázaro, né? Jesus chorou. Verso 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Olha o amor de Deus. Eu quero informar a vocês que esse mesmo amor que Jesus tinha por Lázaro, pela família dele, ele tem pela minha, pela sua também. Claro, claro que tem. Então, o que você está fazendo que não está seguindo a Jesus ainda? Eu quero chamar a atenção você que tem uma mãe ou um pai que está me ouvindo agora, pessoas de Deus que oram por você, e junto com você, junto com a sua mãe, você está aí, tem um filho me ouvindo, tem uma filha, talvez tem neto ouvindo. Eu quero perguntar para você: você já entregou a sua vida para Jesus? A fé da sua mãe não vai te salvar, não. A fé do seu pai não vai te salvar, não. Eles te ajudam, dando conselho, orando, né, te instruindo. Mas você tem que entregar a tua vida para Jesus. Eu vou falar nomes aqui, está vindo nomes na minha cabeça aqui. Eu não vou falar porque às vezes são pessoas conhecidas, de repente vai falar: o pastor está falando para mim. Não, eu estou no rádio aqui, eu estou falando para o Brasil inteiro. Seria uma mediocridade achar que eu vou falar para uma pessoa só aqui pelo rádio, né? Você está entendendo? Entrega a tua vida. Ei, eu vou chamar a atenção também de você que gosta de me ouvir. Você já pegou um carinho: nossa, eu gosto de ouvir aquele pastor, mas como é gostoso. Só isso não basta. Você já entregou a tua vida para Jesus? Que um dia vai ter um acerto. E se você chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu escutava o pastor Edson, ele é muito legal, mas você me aceitou? Não.
Isso aqui é uma conjectura, tá bom? Para você entender. Eu tenho muita gente que gosta do meu estilo de pregar, gosta do meu estilo de ensinar, né? E glória a Deus, toda glória e honra é para Jesus Cristo, com certeza. Deus chama cada um e cada um tem um estilo, um jeito, né? E eu agradeço a você que gosta. Não estou querendo perder a sua audiência, tá? Não estou falando mal de você que gosta. Mas o negócio é o seguinte, só gostar de mim não adianta. Você tem que entregar a tua vida para Jesus, que eu não salvo ninguém, não. Eu só sou o carteiro que estou entregando a mensagem. Estou entregando a carta aqui, já lendo para você. Já abri a carta, que é a Bíblia, e estou lendo aqui. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Por que você acha que Deus tem nos sustentado aqui? Eu não sei por quanto tempo, mas Ele está nos sustentando aqui. Por causa dessas ministrações aqui que você não vai ouvir em lugar nenhum. E eu não sou melhor que ninguém. É que Deus me dá essa graça para pregar desta maneira. Tanto é que a audiência está aumentando. Está aumentando a audiência aqui. Sabe por quê? Por causa da palavra. Não é por causa de mim, não. Por causa da palavra. E digo mais. As ovelhas de Jesus estão com fome da palavra. O que está acontecendo com muitas ovelhas do aprisco de Jesus? O problema é que onde elas vão muitas vezes não tem comida boa, é comida estragada. É só enrolação. É só falação, é só coisa que não chega a lugar nenhum. É isso, essa é a verdade. Em certos lugares que falam em nome de Deus, não está pregando o evangelho mais de Jesus. Prega outra coisa, menos o evangelho de Jesus. Então, por isso que tem que ser falado para que haja um despertamento espiritual. E se você, trazendo para comparação física, a fazer uma analogia com relação àquilo que nós tomamos água, comemos, nos alimentamos, é necessário, não é verdade? Você se alimentar todo dia, uma refeição equilibrada e tudo mais, é necessário. Então, a mesma coisa com relação à palavra. Você tem que comer a palavra. Você não pode só comer, viver de sobremesa, né? Por exemplo, eu gosto de várias sobremesas. Uma delas é o pudim. O pudim é o mais famoso, né? Então, pudinzinho, uma fatia de pudim ali, é uma delícia. Então, você acha que eu vou viver à custa de pudim? Não. Pudim é uma sobremesa. Você tem que comer coisa com substância. É ou não? Nós aqui no Brasil, é o famoso arroz, feijão, bife, é ou não? Dois olhão para nós, aquele ovo frito. Eu gosto de ovo frito, aqueles molinhos. Você dá uma alfinetada nele, ele já dá aquele sorriso para você. Eita glória! Um alface, um tomate, né? Um pepino, uma abobrinha, sei lá, né? Uma batatinha. É isso aí, pessoal, né? É a nossa comida, pessoal. Glória a Deus, né? É isso aí. Então, você precisa de ter esses alimentos, né? E outros nutrientes também, certo? Agora, nós temos que entender que nós precisamos da palavra de Deus também para na questão espiritual. Você não pode viver espiritualmente só dizendo, eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, ficar só nisso. Não, se você não ler o livro que te dá instrução para a vida eterna, você não vai crescer espiritualmente. Aí você fica fraco. Por que existe muitos cristãos fracos na fé? Porque eles não estão se alimentando adequadamente da palavra de Deus. Essa é a verdade. E aqui não estamos aqui para culpar ninguém. Eu não sou juiz de ninguém, eu não sou juiz. Jesus fala, não julgueis para que não sejam julgados. Aqui são constatações de experiência com Deus, de experiência ministerial. E quando a gente ora e se consagra, Deus revela, Deus mostra que a coisa não está legal e que a pessoa precisa melhorar. Então anote a data de hoje. Anota a data de hoje. Que dia que é hoje? Hoje é dia 6, né? Hoje é dia 6 de março de 2026. Marca essa data aí que eu estou te instruindo. E Deus não vai me cobrar o sangue de ninguém, porque eu estou ensinando a verdade. Se eu sei ensinar a verdade e não ensino, é pecado. Se eu sei a verdade, eu tenho que passar a verdade para frente. E a verdade é Cristo, é a sua palavra. Mas o que acontece talvez em alguns redutos? As pessoas querem pregar palavra para alisar o ego das pessoas. Eles querem pregar palavra para motivar as pessoas. E isso é um engano muitas vezes. Isso é um engano. Entende? Porque a palavra verdadeira, quando vem para nós, é para nos confrontar. Eu já tive experiência de Deus me confrontar na palavra. Você tem que melhorar aqui e ali, e tem que melhorar. Se não melhorar, piora. Está entendendo? Então é Cristo. Estou falando de Jesus Cristo, da palavra de Deus.
Então Jesus, Ele te ama, Ele me ama, mas você decide. Você decide segui-lo. Agora, vamos concluir aqui em João capítulo 11, quando Jesus então diz aqui, disseram pois os judeus, vede como Ele o amava. Aí diz o verso 38 de João 11, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Aí Jesus vai até o sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Era uma caverna e a pedra era que ali protegia ali, né? Olha só, preste atenção nessas palavras aqui de Jesus. João 11, verso 39. Disse Jesus, tirai a pedra. É interessante essa frase, porque ele está dizendo, tirai a pedra. Quem tirou a pedra? O pessoal que cuidava lá daquele local do cemitério ali, daquela região, né? As pessoas certas, tiraram a pedra. O que eu aprendo com isso? Tem gente que quer que Jesus também tire a pedra. Não, tem coisa que você que tem que fazer. A decisão é sua. Então Jesus disse assim, tirai a pedra. Aí a Marta, a irmã de Lázaro, aqui diz Marta, irmã do defunto, né, que é o Lázaro, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então a Marta falou, Senhor, o negócio tá feio ali, faz 4 dias já, né? Disse-lhe Jesus, guarda essa frase que eu sempre estou repetindo ela, é a frase de Jesus aqui. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. É demais essa frase aqui, né? Jesus clamou, a voz de Jesus. Jesus disse, preste atenção, meu Deus, obrigado Espírito Santo, há uma presença de Deus aqui que eu estou muito inspirado, graças a Deus, aleluia. Olha só, preste atenção. Eu li para vocês aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Olha só, preste atenção, queridos. João capítulo 10, verso 27. Olha o que Jesus fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O que ele está dizendo aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O amigo de Jesus, o Lázaro, estava morto. Estava cheirando mal o cadáver já. Mas está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, preste atenção. E tendo dito isso, ele fez uma oração ali, né? Clamou com grande voz. A voz de quem? Do pastor Jesus. Quando ele clama, Lázaro, vem para fora. Não sei como é que foi a vibração de Jesus. Estou narrando de um jeito, mas pode ser de outro jeito muito melhor, com certeza. Lázaro, vem para fora. E o espírito de Lázaro ouviu a voz do pastor e entra nele de novo. Rebaixê, calarabaxê, aleluia. Há uma unção nesta palavra de hoje que vai ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar a sua vontade de viver, ressuscitar a sua vontade de caminhar com Jesus, de andar com Jesus. Venha para Jesus, Ele está te chamando. Lázaro, vem para fora. João, vem para fora. Maria, José, Carlos, Ricardo, vem para fora. Coloque no lugar de Lázaro o teu nome. Brada, Jesus está te chamando. E você não está morto como Lázaro estava. Você está vivo. Mas tem muitas pessoas que estão vivas na terra, mas estão mortas espiritualmente.
Mas hoje é o dia da ressurreição, da mudança, da transformação, aleluia. Há uma glória, há uma unção do Espírito Santo agora sobre a nação brasileira, em Curitiba, em região metropolitana, em toda a terra que está chegando essa palavra. Eu creio que Deus está manifestando a sua glória sobre a nossa nação. Vidas estão se despertando em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Jesus bradou com a sua voz: Lázaro, vem para fora. Eu já falei muitas vezes, talvez você já ouviu de outras pessoas que pregam também, talvez até você já falou. Você já imagina se Jesus falasse defunto, porque está escrito aqui na Bíblia, está escrito aqui, ó. Eu vou ler de novo para você, verso 39, João 11, 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Aí a Marta, irmã do defunto. Está escrito aqui, Marta, irmã do defunto, que era o Lázaro. Você imagina se Jesus falar: defunto, vem para fora. Ele não falou defunto, não ia vir outros, provavelmente, né? Outros também aconteceria, mas Jesus queria algo com Lázaro. Ele deu nome. O que eu aprendo com isso? Aprenda a dar nome. Você tem um nome, eu tenho um nome. Fala, pastor. Não, não sou pastor. Meu nome é Edson. Meu nome não é pastor, meu nome é Edson. Como você tem um nome. Igual a pastora Eva, que é mulher do pastor, mas também é uma líder espiritual abençoadíssima. A mulher do pastor, ela não é mulher do pastor, ela tem nome, Eva. É assim que funciona. Aprenda a dar nome às pessoas, não pelo título, mas pelo nome. O nome. O nome. Mas a Bíblia diz que há um nome que todo mundo vai se curvar um dia. Aqueles que não se curvam hoje, um dia vai ter que se dobrar diante dele. Não é no nome do Edson, da Maria, do João, do Joaquim, mas é no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Aleluia. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está ministrando sobre as nossas vidas no dia de hoje, para que haja esse despertamento espiritual. Olha o que Pedro disse aqui em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Entendeu agora? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se alguém aí por perto de você está ensinando um outro evangelho, cuidado, hein? Cuidado. Cuidado quando as pessoas te apresentam Jesus e a Bíblia, mas eles dizem assim: olha, a Bíblia é a palavra de Deus, leia a Bíblia sim, mas você tem que ler esse livro aqui do nosso fundador, porque senão você não vai entender nada, você não vai ser salvo, tipo assim. Cuidado, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. É o único livro. A Bíblia, a palavra de Deus. Porque há no mundo todo um combate contra a Bíblia. No Brasil também tem, em vários lugares. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês com muita tranquilidade. Deus não precisa da gente para se defender. Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É nós que precisamos dele. Você não precisa defender Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Não é verdade? A estrela da manhã. Jesus é tudo para nós. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele mudou o seu e quer mudar o seu também, para você que não é mudado. Aleluia. Meu Deus, está forte, hein? Está forte mesmo, está glória, está uma glória esplendorosa aqui. O poder da palavra, o poder da oração. Então Jesus, Ele ama você, Ele ama a sua família. Mas vamos concluir com a história de Lázaro aqui. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Aí sim diz: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus:
desligai-o e deixai-o ir. Legal isso aqui, né? Desligai-o e deixai-o ir. Ontem eu ministrei aqui sobre levanta e anda. Então, imagina se Jesus ressuscitou o homem, mas ninguém não fizesse nada, porque na época eles envolviam ali com os lençóis ali, né? Diz a Bíblia aqui, né? Ligados com faixas, né? No rosto, envolto num lenço. Então Jesus disse, ó, desligai-o e deixai-o ir. Ele vai viver mais um tempo com nós aqui. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. A Bíblia diz, Jesus fala que os sinais seguirão os que crerem. No meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então, essa palavra aqui é para um despertamento espiritual na sua vida. Você que já é um cristão, mas talvez está parado, travado. Deus quer estar dizendo assim, ó, desligue-se. Seja menos religioso e seja mais cheio do Espírito Santo. Seja menos fanático e seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque Ele quer salvar a todos. Por isso que pregamos o Evangelho. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, renove as suas forças. E se essa palavra, você que me ouve pelo nosso canal no YouTube, essa palavra aqui está sendo muito boa, não tá? Então, compartilhe essa palavra com seus amigos e familiares, dá o seu famoso like. E se você não é inscrito no canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, se inscreva, porque são mensagens dessas que o povo está precisando ouvir. Então faça com que essa mensagem chegue para outras pessoas também. Então lembre-se, 8 de março, é domingo agora, 9h30 e às 15 horas. Se você quer mais informações, segue lá no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Se você tem Instagram, segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos por estar fechando aqui pelo rádio mais uma semana de ministrações da Tua Palavra, mais uma semana de provisão, mais uma semana de fé, mais uma semana maravilhosa, porque o Senhor é que tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos dado graça para cada dia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela palavra de hoje, que foi um alimento forte para a minha vida e eu creio que foi um alimento forte também para milhares e milhares de ouvintes que estão ouvindo e outros que ouvirão pelo nosso canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada família, Senhor, onde eles estão agora, que o teu favor alcance a todos eles e seja o dia de salvação, de cura, de libertação, de provisão, de socorro, de milagres extraordinários acontecendo. Nós declaramos, nós profetizamos em nome de Jesus e dizemos, como o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. Nós dizemos, ouvintes da fé, vem para fora, se mova, Deus tem algo novo para você, em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa as ovelhas do teu aprisco, Pai, fortaleça a fé e o ânimo de todos, tenhamos um dia de paz, saúde e alegria, abençoa nosso final de semana, abençoa nosso culto no hotel nesse dia 8, abençoa a vinda do pastor Antônio Naini, vindo para cá, para Curitiba, proteja a vida dele, quem mais estiver com ele no carro, abençoa o carro, a viagem, e que seja realmente um final de semana incrível do teu agir ali naquela sala Coliseu do Hotel Estação Express aqui em Curitiba, Senhor. Libera o teu favor sobre a nossa nação, Senhor. Faz um milagre, cremos que está tendo uma limpeza, uma purificação espiritual nesta nação, em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que eu separei, que os ouvintes também separam, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa aquele que separou um colírio, abençoa aquele que separou, meu Pai, um documento, talvez um documento que ele precisa resolver uma causa na justiça, uma questão financeira, uma questão de dívidas, ou para receber um direito que ele tem. Senhor da glória, pega, Senhor, esses pedidos, Senhor. Pega, Senhor, cada pedido. O Senhor tem esse poder de ver cada necessidade de cada pessoa, meu Pai, que está nos ouvindo e clamando por um milagre, que o milagre aconteça e as bênçãos fluam na vida dessa pessoa e que essas pessoas abençoadas, elas sejam cada dia mais uma bênção nas tuas mãos. Abençoa Curitiba, região metropolitana, os ouvintes do litoral do Paraná e, é claro, dos mais de 5.570 municípios do Brasil, esta nação, nós declaramos Jesus Cristo, o Senhor dessa nação, nós declaramos salvação, libertação, restauração, despertamento espiritual, avivamento espiritual. Pai, abençoa também aqueles que hoje estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus, aqueles que declararam através da pregação, eles te receberam como Senhor e Salvador. Escreva o nome desse povo no livro da vida, restaura e fortaleça a fé e o ânimo de todos, em nome de Jesus. Abençoa também a vida econômica e financeira dos nossos ouvintes, do empresário, empreendedor, trabalhador, profissional liberal, autônomo, aquele que tem o seu emprego, o seu trabalho,
o seu negócio, ou aqueles que vivem da sua aposentadoria, que nada falte nesse lar, Senhor. E abençoa também os agentes de Deus, que são as pessoas que investem financeiramente no ministério, agindo Deus quem impedirá. Que a bênção de Jeová Jiré, da multiplicação de pães e peixes, da multiplicação do azeite e da farinha, seja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Convidamos você e sua família para o dia 8 de março. Vai ser sensacional o agir de Deus. Porque vamos estar nesse 8 de março o dia inteiro ali no hotel, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, e pastor Antônio Naine Sobrinho. Aquele homem de Deus abençoadíssimo, que todas as vezes que ele veio até aqui, Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então uma equipe, a nossa equipe vai estar com exclusividade para atender você nesse 8 de março aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Fica no centro de Curitiba, entrada franca. Se programe e venha 8 de março em Curitiba. Mais informações no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Venha com a sua família, venha com seus amigos e aproveite esta oportunidade. Salve essa data aí, 8 de março, 9h30 e às 15 horas aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Agindo Deus Quem Impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias.